Bem-vindos a esta explicação de alto rendimento cobrindo os sistemas renal e urinário. Entender exatamente como o corpo humano filtra, processa e excreta os resíduos é absolutamente fundamental para construir aquele raciocínio clínico sólido lá na frente. Hoje, a nossa ideia é dissecar esse sistema impressionante, saindo da macrohemodinâmica até mergulhar na mais fina microanatomia. Ok. Vamos seguir o nosso roteiro acompanhando o próprio caminho do filtrado, passando primeiro pela hemodinâmica renal, depois pelo aparelho de filtração, seguindo para as vias excretoras e, por fim, fechando com a anatomia comparada da uretra. Certo, iniciando a primeira sessão, a macroanatomia e a hemodinâmica renal. Pensem no rim não apenas como um filtro estático, mas sim como um motor dinâmico que trabalha sob uma pressão altíssima e não para um segundo sequer. Basta dar uma olhada neste número. Em repouso, as artérias renais recebem cerca de 20% de todo o débito cardíaco. Isso quer dizer que, aproximadamente, 1.200 mililitros de sangue passam pelos rins a cada minuto. Para colocar isso em perspectiva, todo o volume de sangue do corpo circula pelos dois rins em questão de 5 minutos. É um fluxo massivo, que não está ali só para nutrir o órgão, mas sim totalmente dedicado a manter a rigorosa homeostase do organismo inteiro. Agora, o que é realmente fascinante nessa história é a matemática da coisa. Desses 1.200 mililitros de fluxo sanguíneo por minuto, a gente tem a geração de 125 mililitros de filtrado. Se somarmos isso ao longo de 24 horas, dá assustadores 180 litros de filtrado. Mas a fisiologia humana é incrivelmente econômica. Desses 180 litros, 178 são ativamente reabsorvidos de volta para o corpo. O resultado final, apenas 1,5 litro a 2 litros de urina excretados por dia. É um sistema de reciclagem de água que é de uma precisão surreal. E para entender onde esse imenso motor hemodinâmico fica guardado, a gente precisa se orientar no espaço, certo? Aqui dá para observar uma secção do rim direito. Notem aquela forma clássica de feijão, convexa na parte lateral e côncava na margem medial, bem onde fica o hilo renal. O hilo é basicamente aquele grande portal estrutural. É por ali que a artéria renal entra e de onde a veia renal e o ureter saem. A estrutura interna é lindamente dividida em camadas. Logo de cara, os vasos sanguíneos se projetam para a parte mais externa, o córtex renal. Bem abaixo do córtex fica a medula renal, que é a casa daquelas estruturas triangulares inconfundíveis, as pirâmides renais. Todo esse arcabouço funciona na prática como um gigantesco funil. Ele vai drenando o líquido processado continuamente direto para a pelve renal, que nada mais é do que a ponta superior e dilatada do ureter. Seguindo em frente para a segunda sessão, o aparelho de filtração, onde a mágica microscópica acontece. Descendo um pouquinho mais para o mundo microscópico do néfron, que é a verdadeira unidade funcional do rim, a extremidade inicial do túbulo forma uma espécie de receptáculo de parede dupla. O corpúsculo renal é justamente essa junção supercomplexa, uma rede toda enovelada de capilares, o glomérulo, que fica protegida e abraçada pela cápsula do glomérulo. E o detalhe anatômico de ouro aqui é que essa maravilha biológica da filtração fica localizada estritamente na região do córtex renal. Então, o ponto crucial é entender a física por trás disso tudo. Para que o plasma e as substâncias sejam forçados a entrar na cápsula do glomérulo, a pressão sanguínea dentro da rede de capilares tem que estar muito, mas muito alta. Sem a manutenção contínua dessa alta pressão hidrostática, a filtração simplesmente pararia. Não tem como acontecer sem pressão. Mas qual é o truque fisiológico para segurar essa pressão lá em cima o tempo todo? Bom, é um mecanismo sistêmico de causa e efeito genial. A glândula suprarrenal libera um hormônio vital chamado aldosterona. Ela age direto nos túbulos renais e força uma reabsorção maior de íons de sódio, e o sódio, por osmose, acaba puxando água junto. Esse ganho de água aumenta o volume total do sangue e, por tabela, joga para cima a pressão sanguínea que chega no rim, garantindo que o filtro continue funcionando a todo vapor. Depois que o filtrado primário sobrevive a toda essa maratona de reabsorção e secreção ao longo do néfron, esse líquido final, que agora a gente já pode chamar de urina, segue uma rota exata. A viagem começa saindo dos túbulos contorcidos distais, flui para o túbulo coletor comum e desce direto para o interior da pirâmide renal. Dali, a urina vai gotejando através das papilas para os cálices menores, que se juntam formando os cálices maiores, até desaguar finalmente lá na pelve renal. Chegando agora na seção 3, as vias excretoras e a bexiga. A urina sai da pelve renal e começa a descer lá para a cavidade pélvica através dos ureteres.
E tem um arranjo anatômico fantástico no final desse trajeto. Os ureteres entram nas paredes posterolaterais da bexiga urinária de um jeito meio oblíquo. Por causa disso, a própria contração da musculatura da bexiga acaba espremendo a ponta dos ureteres. E para ajudar, tem umas pregas na mucosa que funcionam como válvulas. Todo esse esquema age de forma passiva, como um esfíncter mesmo, impedindo totalmente que a urina sofra um refluxo perigoso durante a micção. Entrando na nossa quarta e última sessão do dia, a anatomia comparada da uretra. E essa imagem ilustra brilhantemente o contraste morfológico marcante entre os sexos. Enquanto o sistema urinário superior é praticamente idêntico em homens e mulheres, a via final de excreção é completamente diferente. Tudo isso porque, no sistema masculino, a uretra precisa se integrar intimamente com as estruturas do sistema reprodutor. Se a gente olhar para as medidas, a disparidade é gritante. Na anatomia feminina, a uretra é muito mais curta, tendo apenas de 3 a 4 centímetros, posicionada ali na região anterior à vagina. Já no sexo masculino, a história é outra. A uretra chega a ter cerca de 20 centímetros de comprimento, fazendo todo aquele trajeto pelo pênis até o ósteo externo. Vamos avançar e entender como isso se constrói passo a passo, já que essa extensão maior da uretra masculina é dividida em 3 partes funcionais. Primeiro, temos a parte prostática, que passa bem no meio da próstata e é o ponto onde os ductos ejaculatórios desembocam. Logo depois, vem a parte membranácea, que é o pequeno trecho que cruza o diafragma da pelve. E, por fim, a longa parte esponjosa, que percorre o pênis inteiro e ainda recebe aquela secreção mucosa das glândulas bulbouretrais. Para fechar a nossa revisão com chave de ouro, fica uma provocação clínica super importante. Pensando no caminho que as bactérias e outros patógenos precisam percorrer vindo do meio externo para causar uma doença, como será que o trajeto curtinho de 3 a 4 centímetros muda a vulnerabilidade e a incidência de infecções do trato urinário se a gente comparar com um caminho de 20 centímetros? É exatamente essa reflexão que conecta tudo o que vimos da ciência básica direto com a realidade que nos espera no pronto-socorro. Bons estudos, continuem revisando a anatomia e até a nossa próxima explicação.